Olá, olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui aguardando o nosso convidado, o colega Jade Alves, e muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Eu queria dizer a vocês que essa é a minha primeira experiência aqui com uma live pelo Instagram, então eu preciso que vocês me ajudem também, numa certa medida. Queria agradecer demais a audiência de vocês já nesse momento. Queria saber se todos me ouvem bem, se está tudo ok na live. Se alguém puder me dar um ok nesse sentido, eu agradeço. Tá bom? Como estamos aí? O som tá direitinho? A gente está aqui aguardando ainda o nosso parceiro, nosso querido colega Jader Alves, para a gente começar. Então, essa minha estreia, não é, em lives pelo Instituto Baiano de Direito Processual Penal, né? É uma honra para mim participar desse encontro e dessa iniciativa que eu acho extremamente importante na área do direito processual penal. E queria dizer que entendo essa como uma estratégia extremamente importante também, sobretudo em tempos de pandemia em que nós precisamos, de fato, utilizar essas estratégias, né? Então, fico muito feliz de nós podermos realizar esses encontros. Eu, da minha parte, quebrando paradigmas, quem me conhece sabe disso. E a ideia, hoje à noite, é a gente fazer exatamente uma conversa sobre o sistema prisional nesse contexto de pandemia, os desafios que a gente tem, né, e as possibilidades. Eu estou só aqui no momento ainda aguardando já adentrar para a gente começar o nosso diálogo. Já vejo aí vários colegas defensores públicos, não é? Igor, querido, Clériston, Larissa, Manuela. Sejam muito bem-vindos aqui à live, a primeira live de Firmiani, viu? Então, nós estamos aqui então numa estreia, não é? E uma loucura também do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, que resolveu insistir em que eu fizesse essa live, mesmo eu sem ter Instagram, Facebook ou qualquer coisa nesse sentido. Então, imaginem aí o desafio que nós estamos tentando aqui desempenhar hoje. Então, qualquer coisa, vão perdoando as nossas possíveis falhas, enfim, foi tudo feito e pensado só no sentido da gente poder, de fato, tocar um pouquinho nesse tema que é tão importante, tá certo? Eu estou só aguardando aqui mais alguns instantes para nós iniciarmos a nossa conversa com o Jade Alves, promotor de justiça. Não sei se Gabriel já entrou aí, o nosso presidente, se está todo mundo antenado. Eu estou só sentindo falta de conversar com alguém, então espero que Jade entre quanto antes. Tá vendo aí, Manu? Olha, vamos ver como será essa primeira experiência. Quem sabe, né? Quem sabe se eu consigo. Vou romper essa barreira aí de começar a ter um Instagram. Quem sabe? Por enquanto eu vou utilizando as contas, né, alheias, mas muito importantes. Então, assim, pessoal, para quem não tinha entrado ainda, eu estou aqui só aguardando o nosso convidado, Dulce! Ei, que maravilha! Dulciele, nossa colega defensora pública do Distrito Federal. Nossa, olha, o IBADPP ultrapassando as fronteiras do estado da Bahia, né? É um instituto que realmente tem ganhado uma respeitabilidade muito grande, uma instituição séria, que tem aprofundado muitas discussões na área do direito processual penal, e eu tenho uma honra de fazer parte, de compartilhar também desses momentos com vocês. Eu sou defensora pública, não é,
que atua atualmente na instância superior da Defensoria Pública da Bahia, né? A minha atuação agora é junto às câmaras criminais, após uma longa passagem aí pela área de direitos humanos da Defensoria Pública, Defesa dos Direitos das Mulheres, que é uma área que eu não apenas me dediquei no campo da atuação institucional, como segui nos estudos do mestrado e sigo também no doutoramento, não é? Estou aí vivendo essa realidade também de concluir os estudos do doutoramento. Mas a Defensoria Pública, ela sempre nos puxa, né? Nos chama, nos convoca para determinadas discussões. E é importante que nós estejamos sempre apostos para fazer determinados debates e, enfim, eu estou há um ano e meio na instância superior da Defensoria Pública, atuando junto ao Tribunal de Justiça, mais especificamente junto à primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia. Esse é o desafio institucional que eu tenho vivido no momento. E, enfim, a gente tem aí vivenciado alguns desafios, né? Durante a pandemia, a Defensoria Pública tem buscado manter a sua atuação, ainda que de maneira remota, durante a pandemia. Nós estamos aí, diminuímos um pouquinho a nossa capacidade de atendimento por conta da pandemia, da restrição, né, de aglomeração e de contato pessoal, mas a gente segue aí no atendimento remoto e na atuação processual também, né, muito fortemente. Queria agradecer aí aos amigos. Oi, Jader, vamos lá então. Nosso companheiro Jader já está aqui. Oi, Bruna. Vamos lá, ver se a gente consegue fazer essa conexão aqui com o Jader. Oi, Olá, boa noite. querido. Boa noite, Viviane. Boa noite, tudo bem por aí? Tudo bem, na medida possível. Então, eu estava aqui conversando com as pessoas que já entraram na live, Jader, e esse é o primeiro desafio meu fazendo uma live pelo Instagram. Então, é uma experiência que eu estou inaugurando com você nesse momento. É Então, o qualquer nosso primeiro, né? Eu também sou novato. Então, vamos os neófitos das lives pelo Instagram. Eu acho é, que todos os que todas as coisas funcionem adequadamente. Eu espero que sim. Então, assim, eu comentava que o desafio que nos foi dado pelo Instituto foi abordar o tema, não é, do sistema prisional nessa realidade de pandemia, quais são os nossos desafios e possibilidades. E falar sobre sistema prisional demanda de nós um olhar muito profundo, né, Jada? Sobre a construção da nossa sociedade, que é racista, classista, sexista, o compromisso também com a opção democrática que nós fizemos a partir da Constituição de 1988, né, de um sistema democrático de direito, e como as agências criminais têm funcionado também diante dessa realidade posta. Né? Se nós pensarmos na liberdade como um direito e um atributo essencial da nossa humanidade, nós podemos dizer que, fim da escravidão, o sistema prisional é aquele locus que perpetua a desumanidade, né? É o espaço mesmo da desumanidade. Então, eu queria dizer que tenho lido você, inclusive, né? Estou aqui com o seu livro depois para que você autografe, me faça uma dedicatória. É Será um prazer. muito lindo o trabalho que você faz, enfim, eu acho que nós estamos em sintonia nesse sentido. Eu queria começar, Jader, para a gente bater um papo, só atualizando um pouquinho os dados do nosso sistema prisional. Não sei se a gente pode ir tocando o barco nesse sentido, Sim, sim. mas pensando que o Brasil hoje detém a terceira maior população carcerária do mundo, né? Nós temos cerca de 773 mil pessoas encarceradas, e isso nos dá o norte de qual foi a opção que o Estado brasileiro fez, né? De gerir as pessoas que, ao modo capitalista neoliberal, são disfuncionais no nosso Estado. Então, essa gestão aí dos indesejáveis, como Rubens Carlos Lara chama, e que a gente tem vivenciado, a gente pensa num público que é majoritariamente composto por homens e mulheres e adolescentes
que estão respondendo, que estão presos em decorrência de crimes patrimoniais e pelo tráfico de drogas, majoritariamente, não é? Um terço deles está preso sem sentença penal condenatória transitada em julgado, então, somente um terço dessa população carcerária é de presos provisórios. E nós só perdemos atualmente para a Índia, né, em termos de população carcerária provisória, e nesse sentido, a gente que vive numa sociedade com um recalque ainda escravagista, que normaliza genocídio da população da juventude negra, que institucionaliza a mão repressora do Estado nas comunidades periféricas, sob o manto de um discurso de combate à criminalidade. Num contexto de pandemia, a gente não pode esperar outra coisa senão o sistema prisional como esse lugar natural da desumanidade, né? Utilizando aí um pensamento de Lélia Gonzalez que você traz como inspiração no seu livro, né? Que é essa coisa mesmo do lugar natural de determinadas pessoas. Então, acho que a gente pode começar aí por essas reflexões, inspiradas aí pelo pensamento de Lélia, de Rubens Casara, enfim, e daquilo que você refletiu também no seu livro Vozes Invisíveis. Como é que a gente pode pensar no sistema prisional, Jada, como um mecanismo de controle social em pleno vapor durante a pandemia? Bom, mais uma vez, boa noite, Firmani. É um prazer estar aqui no IBADPP virtualmente, né? Quero agradecer o convite do nosso presidente, Luiz Gabriel, gentilmente me convidou para tratar esse tema que é tão difícil, né? Tão árido, que é o sistema prisional. Um tema que ainda precisa de mais atenção do debate público, da sociedade, que trata o sistema prisional como se fosse um mundo à parte, como se nós não tivéssemos nada a ver com o que acontece ali dentro, que é um grande erro. Então, o desafio é grande, nosso tempo não é muito extenso, porque o tema é bem complexo, mas a gente vai tentar fazer algumas pontuações, fazer esse bate-bola com você. Isso. E também com nossos amigos que estão aí conectados. Quero dizer inicialmente que, na verdade, você já colocou bem a questão do tema. Vamos falar um pouco do sistema penitenciário pré-Covid, né? Antes da pandemia, né? Porque muita gente não conhece, não tem noção do sistema. Na verdade, a gente fala, e já virou lugar comum, é trivial dizer que o sistema prisional está muito ruim, está falido, mas quanto que ele é ruim, né? Quanto que ele é ruim? Então, você já deu alguns primeiros números, né? Na verdade, já começa a dificuldade dos números. Várias entidades têm números diferentes sobre os presos no Brasil. Ainda não há um banco de dados absolutamente confiável no qual a gente possa dizer exatamente quantos presos nós temos provisórios, quantos no regime fechado, no regime aberto, nas delegacias. Então, já começa por aí, já começa a dificuldade. O CNJ tem, nesse sentido, buscado esses dados de forma mais fiel, mas ainda é uma dificuldade. Então, fala-se 770 e poucos mil, outros falam de 748 mil, outros falam mais de 800 mil presos no Brasil. Sim. Mas, de qualquer forma, independentemente disso, como você bem mencionou, nós temos a terceira maior população prisional do mundo, sendo que o Brasil tem a sexta maior população. Então, nossa população prisional não está de acordo com nossa posição proporcionalmente à população total da sociedade brasileira. Em sexto lugar, com população mundial, e terceiro, com população prisional. E isso é um desastre, né? Porque nessa situação toda nós temos, estima-se, 40% de presos que sequer têm uma sentença em primeiro grau, né? Presos provisórios sem sentença em primeiro grau. Nós temos aqui na Bahia cerca de 13 mil presos no sistema prisional, né? Mas ainda você tem que acrescentar aqueles que estão nas delegacias. Exatamente. E temos uma situação, como o próprio Supremo Tribunal Federal já colocou, e já atestou, de um estado de coisa inconstitucional sem penitenciário, na DPF 347. Isso. E por quê? Porque as prisões são tenebrosas, as condições de higiene são as piores possíveis, nós temos uma superlotação muito grande. Segundo o IFOPEN, que é o infográfico lá do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional,
apenas 19% dos presos trabalham e estima-se que menos de 14% estudam, né? E nossa legislação fala em ressocialização, e é basicamente uma brincadeira se a gente É, for olhar esses números. E nós temos a questão racial, como você já tinha adiantado, né? Estima-se, e é uma estimativa também, os dados, mais uma vez, não são tão confiáveis, mas fala-se em 64% de negros e pardos. Eu acredito que dá não, mais do que isso. Eu é, acredito. Mas fala em 64% de negros e pardos, quando eles são 53% da população brasileira. Né? Nós temos uma tragédia mais recente sem a prisional. Né? A prisional vem no encarceramento em massa já há alguns anos, né? No final dos anos 90, 2000, então nós começamos um encarceramento em massa. Mas surgiu a novidade nos últimos anos, que é um encarceramento em massa de mulheres. Né? Então as exatamente. mulheres, elas passaram a compor esse sistema prisional de forma muito dramática. Né? Eu peguei dados aqui do Ministério da Justiça, houve um aumento de 455% no encarceramento feminino de 2000 a 2016. Basicamente, tráfico de drogas. E quem são Basicamente, essas mulheres encarceradas? Mulheres negras, né? exatamente, Mulheres pobres. Né? E esse é o exatamente. público que predomina, e jovens. Né? Esse é o público que Isso, é, predomina. Pode. não, e se você me permite, Jada, é só chamando a atenção em relação ao público, tanto o adolescente também, que a gente precisa contabilizar nessa quantidade de pessoas, né, custodiadas pelo Estado, mas lembrando também, você tocou numa questão importante, e aí me toca pela minha área de estudo e dedicação na academia, que é exatamente o encarceramento feminino e o recrudescimento também das penas em relação às mulheres, né? Existe ainda uma visão preconcebida, um preconceito, né? Um estereótipo de que o crime não é um lugar atribuído para a mulher e que a mulher que cruza essa fronteira, digamos assim, com o cometimento de um crime, ela merece ser punida mais severamente do que os homens. Um Porque absurdo. aquele Total não é o espaço de poder que ela deve disputar. Então, só chamando a atenção que se a gente for pegar ainda esse referencial aí da questão da influência da questão de gênero na quantidade de pena que as mulheres recebem em relação, muitas vezes, comparativamente aos mesmos crimes que os homens cometem, existe uma exasperação maior nas penas, né? Porque o imaginário que permeia a nossa sociedade é exatamente de que a mulher que comete um crime, ela está praticando algo que é terrível. A mulher, no imaginário da nossa sociedade, é aquela encarregada do cuidado, de zelar pela família. Então, quando ela, mais uma vez repito, cruza essa fronteira, digamos assim, e é custodiada pelo Estado, enfim, e é repreendida através do sistema criminal, ela é repreendida de forma muito mais severa do que os homens. Então, a gente tem históricos de penas extremamente altas em relação às mulheres. Enfim, e ainda assim a gente tem determinadas situações aí vivenciado questões relacionadas à aplicação, por exemplo, da prisão domiciliar humanitária em relação às mães que têm filhos menores de 12 anos, enfim. Mas ainda assim a gente experimenta, na realidade, uma dificuldade de implementar esse sistema de garantias para mulheres em cumprimento de pena, né? Só queria puxar esse gancho aí, porque, na verdade, esse sim. tema me toca profundamente, assim como o da internação dos adolescentes, né? Em conflito com a lei. Sim, é mais uma faceta do machismo, né? Esse É, pensamento machista que acha que a mulher tem que ser mais punida porque entrou no mundo do crime, né? Quer dizer, algo totalmente desarrazoado, absurdo, e que vai inflando o nosso sistema penitenciário com esse público, né? Que antigamente era muito mais raro e agora passa a ser muito mais consistente, né? Então, fala-se mais de 37 mil mulheres presas, né? sim. Então, o sistema ele vai atuando de forma, claro, como a gente sabe, seletiva, e ele gera essa situação que a DPF 347 do Supremo demonstrou, né, que ali é como se Uhum. fosse uma certidão da falência, né, É, aquilo que a gente sempre falava, vinha falando, e isso foi certificado, né, exatamente. documentado e assinado como um sistema falido, né, a falência do sistema penitenciário brasileiro. Agora, esse sistema penitenciário, ao mesmo tempo, ele é bastante complexo,
E as realidades do sistema, quando a gente vai olhar os dados, os números, nos estados, eles acabam tendo variações, né? Não tem ninguém Aham, bem na fita, nenhum estado está bem na fita, sim, já para adiantar, né? Quando a gente olha os dados do Geopresídio CNJ, do próprio Infopem, não tem nenhum estado em sim. situação boa. Agora, tem estado em situação pior, né? Digamos assim. Então, você tem o estado de Pernambuco, por exemplo, que, segundo o ranking ali do Geopresídio, está com mais de 170% de superlotação de déficit de É, vaga. É o primeiro do ranking, né? aham, É algo que chega a ser assustador. Então, tem vários é, estados em situação assustadora em relação à superpopulação. Nenhum dos estados consegue manter o número de vagas dentro daquilo que é previsto, a lotação dentro do número de vagas, né? A Bahia, ela está numa situação menos pior, né, vamos dizer assim, sim. está em última do ranking em termos de superlotação, mas tem ainda uma superlotação de mais de quase 12%, segundo o É. Geopresídio, né? Acho que são 13, em torno de 13 mil presos para 12 mil vagas, uma defasagem mais ou menos Isso, de mil. isso, Mas isso. aí me preocupa também, sabe o que, Jada? É porque nisso daí não me parece que estão contabilizadas as situações das prisões em delegacia. Não Tem estão, situações não no estão. estado da Bahia que são assustadoras. Outro Isso, dia eu vi um isso. HC de uma colega de Porto Seguro. Ela juntou, anexou a HC as fotos da delegacia, onde os presos estão aguardando transferência, que é um negócio agora, durante a pandemia, que é algo assustador. Assustador. Em Exatamente, termos de exatamente. superlotação e de estrutura. Exatamente. E, assim, além das delegacias, as próprias unidades prisionais vivem realidades diferentes. É. Então, nós temos algumas unidades que conseguem se manter dentro da lotação. Por exemplo, trabalho lá em Simões Filho, na execução penal, e lá nós temos conseguido, a duras penas, manter a lotação. Até abaixo a lotação, nós temos até abaixo. Até Uhum. por causa da recomendação 62, que a gente procurou aplicar, inclusive de ofício, né? Vários Uhum. presos foram soltos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, de Isso. ofício lá, enfim. Mas outras unidades estão superlotadas. Estão É. superlotadas, vários presos na mesma cela. E é esse quadro, esse cenário que você acrescenta neste cenário de superlotação, de omissão do Estado, né, histórica. Então você propiciou. Olha que loucura, o crime organizado, ele nasce dentro das prisões, o crime organizado do tráfico de drogas, né? Então a famosa facção carioca, a famosa Uhum. facção paulista nasce dentro das prisões, Uhum. justamente diante da omissão do Estado. Então, eles assumem aquele poder, né, e o Uhum. Estado se omite, o Estado recua, e essas facções, então, elas se tornam um gravíssimo problema, porque elas fazem uma espécie de gestão compartilhada das unidades com o Estado, que é totalmente absurdo, e crimes são determinados de dentro das prisões, e o Estado ele não tem forças ou não parece que não quer controlar uma situação que está ocorrendo debaixo da barba dele, né? É. E É. ver os massacres, né? Sim. No Brasil, os massacres nas unidades penitenciárias parece algo já banalizado, né? Nós tivemos aquele sério massacre do Carandiru, né, Sim. em São Paulo, mas depois vieram vários outros, né? Eu até anotei aqui Urso Branco, Rondônia, 2002, Sim. Que foi Pedrinhas até no para a Maranhão, corte, o Brasil foi condenado na Interamericana. Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo caso do Sul Branco, né? Jade, Exatamente. você tocou aí num tema que a gente que tem mexido muito com os nossos colegas de Defensoria Pública e de Ministério Público. Agora, durante a pandemia, bom, eu acho que a gente vai se encaminhar também para dialogar um pouquinho sobre a questão estrutural, porque me parece que se o sistema prisional ele já era, digamos assim, um ambiente inapropriado para a suposta ressocialização, que é o que a lei prega, né? Como a pena como castigo e como oportunidade de você refletir e repensar, ressocializar. Se a gente pensa numa característica de um sistema prisional que ele já apresentava problemas antes da pandemia, a gente pode dizer então que a pandemia ela tornou essa realidade um pouco mais dramática, digamos assim, né? E mais grave. E a pandemia também, curiosamente, nos alcançou
no momento em que o Brasil estava a poucos meses da entrada em vigor das alterações no Código de Processo Penal, que trouxeram dispositivos relacionados à prisão, à consolidação do modelo acusatório penal, através do pacote anticrime, as próprias recomendações, que essas reformulações, inclusive, inspiraram as recomendações das resoluções 62 e 68 do CNJ, e talvez, eu acho que as pessoas também talvez queiram conversar conosco um pouquinho sobre em que medida a gente pode esperar que essas alterações reflitam no sistema prisional nesse contexto de pandemia. O que é que você tem visto? Eu tenho algumas experiências, algumas exitosas, mas a maior parte, você deve imaginar, como Defensoria Pública, a maior parte de indeferimento de pedidos, mas essas mudanças que o pacote anticrime trouxe no final de 2019, entrando pelo ano de 2020, com a pandemia, o que você tem, o que você acha que a gente pode esperar dessas reformulações? O que você disse aí que já tem colocado várias delas em prática, inclusive de ofício, enfim, é algo que a gente precisa. Eu acho uma experiência importante a Sim, gente trocar com as pessoas que estão assistindo. sim. Como você bem colocou, a situação do sistema prisional, na verdade, já era dramática antes da Covid e Uhum. acaba aumentando o drama. Né? É aquela coisa, né? Quando chega a Covid no sistema, a gente já conhecia o sistema, bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que vai ser agora do Uhum. sistema prisional? Porque é um dos ambientes mais propícios à proliferação da Sim, doença. Porque não tem como fazer isolamento em face da exatamente. superlotação, as condições de higiene são péssimas, né? A estrutura é muito ruim, então a situação se tornou muito grave. Daí a lógica da recomendação 62 do CNJ, que na verdade eu enxergo a resolução 62 como uma tentativa de redução de danos. Os É. danos, eles bem Inevi- vieram e já estão ocorrendo. Né? Eu estava buscando, inclusive, dados sobre Covid no sistema prisional e, segundo dados que eu consegui no CNJ, cerca de 72 presos do Brasil já morreram decorrentes da Covid. E o Supremo já estabeleceu um recurso extraordinário com repercussão geral, no sentido de que o Estado ele tem responsabilidade civil pelos danos Exatamente. ocorridos no sistema, porque tem um dever de custódia. E É. então a pandemia vem e agrava isso de forma absurda. Então essa recomendação 62 veio, mas como a recomendação ela não tem força vinculante, então Sim, cada juiz, cada tribunal adotou, né, teve liberdade para adotar a sua postura. Né? verdade. E o que é que acontece? Lá em Simões Filho, e eu mando um abraço para o doutor Francisco, juiz lá com quem a gente trabalha, nós tivemos a iniciativa já de ofício mesmo, sem um requerimento, de fazer o levantamento, lá são presos semiabertos, dos presos em grupo de risco. Então, esses presos em grupo de risco, a gente já pediu, já tínhamos solicitado os laudos para o corpo médico da unidade, e ele já, a grande maioria já foi solto de ofício, por mais de 100 de saídas temporárias e também prisão domiciliar humanitária. Mas a gente sabe que em outros lugares isso não aconteceu. Alguns Uhum. juízes, alguns promotores entenderam que não era para liberar. Claro que no nosso caso nós tivemos facilidade porque nós temos o semiaberto. O semiaberto, o Uhum. preso ele já está muito próximo da liberdade. No regime fechado, claro que as coisas são mais complexas, principalmente É. quando você tem penas longas, crimes com violência ou grave ameaça, que a princípio não estariam contemplados na Isso. recomendação, então tem que ter mais cautela. Né? Uhum. Mas em relação ao regime semiaberto, nós procuramos fazer essas liberações. E você falou do pacote anticrime, que veio com a proposta mais repressiva, né? Uhum. De aumentar o caráter repressivo do sistema, como se isso fosse resolver o problema criminal. O problema criminal é muito mais Uhum. profundo. O problema criminal é um problema que, na verdade, está no nosso projeto de país, né? Nesse É. projeto de país extremamente desigual. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, se não me engano, o sétimo país que tem maior desigualdade social no mundo. Né? Então, nós temos um problema seríssimo de desigualdade, de cultura de violência, de uma série de questões que o direito penal, o sistema penal, ele não é, eu falo muito sobre isso, ele não é e não pode ser o protagonista nisso aí. O direito penal ele tem que ter aquela função fragmentária
de atuar nos casos graves. Mas não é isso que acontece, né? Então, enquanto nós temos 42 homicídios ano, tivemos em 2018, uma fração ínfima desses homicídios foram efetivamente investigados e esses réus foram levados ao julgamento, o sistema se concentra naqueles que são mais fáceis de apanhar, né? Que é aquele pequeno traficante, aquela pessoa ali, aquele jovem que está ali no bairro periférico, né? E jovem negro e tal, tem toda aquela questão de estigma. Esses são apanhados de forma muito fácil, né? Então, 70% dos crimes no sistema, a incidência penal é de tráfico e de roubo. Crimes são patrimoniais, basicamente roubo, né? Então, na Bahia está em 60%, né? E sempre dizendo que esses números não são tão perfeitos, mas a gente vê isso na prática. Às vezes a sensação que eu tenho é de ser até mais do que isso. Então, agora o pacote anticrime, ele traz alguns reflexos, alguns desses reflexos eles vão ser sentidos mais para frente. Eu estou particularmente preocupado com o enrijecimento em relação aos requisitos, à progressão de regime. Eles, em geral, enrijeceram muito. Vejam que agora roubo majorado é crime hediondo, né? E o que é que acontece? Nós, nesta pandemia, conseguimos diminuir a carga do sistema, eu falo por Simões Filho, conseguimos porque já tínhamos alguns já próximos da progressão, então nós conseguimos já fazer aquela espécie de mutirão, né? Mas com o pacote anticrime, não. O que o pacote anticrime trouxe, que pode ajudar, e isso tem que ser visto na prática, como está sendo feito, é em relação à questão da revisão da prisão a cada 90 dias. Né? E é uma coisa que eu estou vendo, alguns juízes não estão aplicando. Não. Ou quando aplicam de forma burocrática. Sabe aquela decisão padrão? Não, continua os requisitos, a preventiva. Não, a preventiva ela tem que ser fundamentada. Como se diz, né? Não adianta. Era exatamente sobre isso que eu queria adentrar. Quando eu tenho visto já algumas discussões em torno da questão, por exemplo, da necessidade, de implementação mesmo, de ratificação do nosso sistema processual penal como um sistema de matriz eminentemente acusatória, e de, por exemplo, que são as hipóteses que nós mais trabalhamos, que é a de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Eu tenho... E engraçado, é bom falar com o promotor de justiça, porque aí a gente troca essa ideia. Porque me preocupa, não é quando a prisão, quando o juiz ele converte de ofício a prisão em flagrante em prisão provisória, para mim ele não só está ferindo esse sistema, como ele está invadindo uma atribuição que para mim é eminentemente do Ministério Público. Ou a representação da autoridade policial. Então, esta confusão, digamos assim, que se estabelece, que é uma confusão que precisa ser desfeita, porque isso gera no imaginário das pessoas algo que é extremamente perverso, que é de se achar que existe uma dobradinha entre o Ministério Público e o Poder Judiciário para punir o cidadão. A gente sabe que o sistema, diversas vezes, ele é utilizado de forma indevida, mas a ideia do sistema é quem é o titular da ação penal e que, portanto, quem deve cuidar da acusação, quem deve propor a acusação, quem deve solicitar ali as medidas que são necessárias para que o processo ele não sofra problemas, enfim, a restrição da liberdade antes do processo, todo mundo sabe, é exceção. No Brasil virou técnica de investigação, não é? Então, assim, tem algumas distorções que me parece que a ratificação, que já existia antes da proibição de conversão de ofício, pode nos ajudar nesse momento num caminho diferente, da gente construir, digamos assim, da gente consolidar esse sistema acusatório como ele deve ser. No Brasil, nós temos, isso não é só um chavão, é uma realidade. Você que tem essa vivência, eu já pego os processos um pouco mais adiante, já após instrução, mas vejo muito a questão da instrução. Nós trabalhamos com aquilo que a professora Janaína Marida e que outros especialistas na área de direito probatório, a nossa colega Lara, falam, nós trabalhamos com estándar probatório muito baixo. A gente trabalha em cima de um contexto probatório muito ruim.
em cima de um testemunho específico, que normalmente é o testemunho de quem faz, né, a prisão, do policial que faz a prisão. Quer dizer, o sujeito ele está ali na função de evitar que o crime aconteça, ao mesmo tempo ele está enfrentando a cena, muitas vezes, do crime, e ao mesmo tempo ele tem que lembrar do que é que está acontecendo. Então, assim, é óbvio que ele parte nessa linha de pensamento, ele parte de um estereótipo de quem é a pessoa que comete o crime, quem são as pessoas, digamos assim, apreensíveis, não é? Na sociedade no geral, nós temos, portanto, uma prova que é produzida com uma qualidade muito, muito baixa, né? Então, assim, não se sustenta. E, em regra, por exemplo, em regra, se espera, entre a apreensão, entre a prisão em flagrante e a audiência de instrução, muitas vezes 5 meses. Eu já tive processo em que a audiência de instrução já ocorreu 2 anos e meio depois da prisão em flagrante. Ninguém conseguiria lembrar dos detalhes. E pasme, durante a audiência, o policial disse que conseguia reconhecer o acusado como sendo a pessoa que estava na cena do crime. Então, são coisas que se a gente não vai trabalhando adequadamente no processo penal, elas vão desembocar em prisões irregulares, em injustiças cometidas, numa população carcerária que poderia não estar ali, não é? De pessoas que poderiam não estar ali, de uma certa medida, é aquilo que a gente pensa, né? Hoje, indiscutivelmente, deve haver pessoas que estão presas injustificadamente, sobretudo nesse percentual de 34,7% da população prisional que é presa provisória. Então, são coisas que acabam levando a esse estado de coisas inconstitucional, né? Que a DPF 347 fala, quer dizer, uma população, um direito processual penal que é uma prova processual que é feita dessa forma, que desemboca numa prisão que é ruim. Então, nós temos essa cultura no Brasil, né, de prender mal, a verdade é essa, quando se efetiva, né? Eu não sou... como é que se diz, entusiasta da prisão, mas é este o modelo que a gente tem instalado, mas se é este o modelo, que isso seja feito da forma correta. Então, me parece que essas situações, elas precisam de um acuro maior e que demandam de nós também, né, que estamos dentro desse sistema criminal, é uma reflexão do nosso papel também, né, nessa caminhada, né, Jada, porque são tantas injustiças. A gente que conhece um pouquinho o lado, digamos assim, perverso da construção da sociedade brasileira, nós que em algum momento já vivenciamos situações de discriminação em razão da raça e do gênero, nós sabemos exatamente quem são os selecionados para serem descartados pelo sistema prisional, né? E isso nos incomoda um pouquinho a mais do que eu acho. Incomoda né? bastante. Incomoda bastante e o sistema ele seleciona os mais frágeis, aqueles que são apanháveis, né? Com facilidade. Não há a Polícia Militar, basicamente, é quem faz essa seleção primeira. A Polícia Civil, muitas vezes, que pesa valorosos delegados, nós temos bons delegados, bons investigadores, bons escrivães, mas a gente sabe que o grosso vem do trabalho da Polícia Militar com as prisões em flagrante. Né? E o que acontece com isso? Muitos delitos gravíssimos, que demandam investigações complexas, com maior zelo, esses delitos eles ficam impunes. Exatamente. Né? Então você tem os homicídios que estão aí praticamente todos impunes. Né? Você tem o crime organizado do tráfico de droga, da corrupção, em que não há polícia militar que vai pegar os grandes, né, fornecedores, dificilmente o pega. Sim. Então, quer dizer, você precisa de uma investigação apurada. Isso falta. E aí, então, o sistema ele vai se contentando em pegar os apanháveis e o jovem negro, aquele menino que está ali, eles são mais fáceis de serem apanhados, né? E caem no sistema. Enquanto outros gravíssimos, gravíssimos ficam de fora. Eu li depoimentos na sua pesquisa que são bastante fortes. Eu, inclusive, estou aqui com o livro aqui, ó, para fazendo aqui já a recomendação de leitura
tem situações... Ela não está ganhando comissão, viu? Não estou ganhando comissão, não. Não. Mas reconheço quando um trabalho é muito bem escrito. Então, assim, Obrigado, ele me senhor. acompanhou esse final de semana. Ele me acompanhou esse final de semana e eu fiquei muito tocada, Jada, com as falas exatamente dos adolescentes da periferia, a sensação que eles tinham quando eram surpreendidos com alguma atuação da polícia, com as incursões da polícia nos seus bairros, enfim. Como é difícil a sensação de um adolescente. E quando eu li um dos depoimentos que você trouxe, que traz aqui na sua obra, na sua pesquisa, eu me lembrei muito que um dos argumentos para a condenação que a gente vê cotidianamente, que nós vemos cotidianamente nos processos, é de que a atitude suspeita do adolescente ou do réu adulto é de que ele estava muito nervoso quando a polícia chegou e fez, digamos assim, a diligência policial. Mas quem não fica nervoso diante de uma diligência? E um jovem negro da periferia, um adolescente, tem adolescentes, né, no seu relato, eu recomendo os colegas que atuam. Bruno está aí acompanhando a live. Bruno, é um livro maravilhoso que eu recomendo a leitura para quem atua na área da infância e juventude. Mas como isso vai, no final das contas, não é, Jader? Levando essas pessoas para um espaço que é um espaço de aprisionamento, né, de segregação, né, da liberdade. Eles ficam, nessa sequência, marcados, né, porque Sim. A prisão provisória ou a prisão pelo tráfico de drogas por uso, porque é curioso também que segue uma regrinha. Os colegas que atuam na área de tóxico sabem disso. A primeira apreensão, você é tipificado como usuário. Depois você pega um privilegiado e, na sequência, você pega uma condenação por tráfico. Vai nessa ordem, quase numa produção fordista de decisões e de processos penais. Mas eu queria também, dentro dessa temática aí da atualidade, e daquilo que você falou também, dos reflexos do pacote anticrime, enfim, tem algumas decisões recentemente dos tribunais superiores que eu não sei se se geram esperança ou desapego nessa luta do rochedo com o mar, que são as decisões do ministro Celso de Mello, por exemplo, reconhecendo a questão do sistema acusatório, ou a prisão domiciliar. Olha a prisão domiciliar humanitária que Toffoli concedeu recentemente para uma idosa de 66 anos, soropositiva, com quadro de hipertensão. Eu fico pensando, porque diversos grupos de risco, a Defensoria Pública tem feito um levantamento e entrado com habeas corpus e a gente não consegue, mesmo o cidadão ou a cidadã em grupo de risco, liberar. No caso das mulheres, a gente conseguiu até a liberação ou prisão domiciliar ou progressão de regime. Foram 23 mulheres que conseguiram deixar a unidade prisional penal feminino aqui. Mas, assim, essas decisões, você acha que decisões que são, digamos assim, monocráticas, só em 3 ou 4 casos especificamente, você acha que elas geram esperança ou desassossego? É difícil dizer, porque os tribunais e o Supremo, infelizmente, se enquadra nisso, principalmente. A gente tem a sensação de que o tribunal ele é fragmentado, né? Então, você tem ministros com perfis muito diferentes ali. Então, fala-se mesmo que é uma loteria, né? Caiu com o ministro tal, o relator, você tem mais chance de conseguir, outros você tem menos chance. Então, é muito difícil saber. Então, algumas liminares que foram concedidas, inclusive pela presidência do Supremo, né? Outras que foram negadas também nesse recesso. Sim. Não tem a mínima ideia se isso vai ser mantido realmente. Porque já viu várias vezes o relator reassumir após o recesso e revogar a decisão. Então, é algo muito complicado hoje se pautar por elas. É claro que algumas decisões geram a esperança, a expectativa de que o sistema ele possa ser corrigido na lógica da redução de danos, né? Porque Sim. a prisão ela tem efeitos por si só negativos, então ela não vai resolver os nossos problemas. Mas mesmo na lógica da redução de danos, algumas decisões aí, elas dão esperança. Agora a gente tem que ficar atento, porque algumas decisões também favoreceram pessoas de alto poder econômico, né, de grande influência, e a gente não sabe quando chegar um pedido da Defensoria, por exemplo,
se isso vai ser concedido, né? Uhum. Então, já estão fazendo até levantamentos de decisões, né? Que Isso. algumas É, pessoas e tem uma do conseguiram, Toffoli, e tem uma do outras já, Toffoli que foi centenas da de outros foram DPU que fez. negados, enfim. Aham, aham. Então, Essa da é algo... idosa, Sim, essa pode da falar. idosa, deixa eu só ver o pessoal está dizendo que está dando eco. Vejam se melhorou, porque eu baixei o som aqui do meu microfone. Me deem aí o retorno, viu, Lari e Raul? Raul, queria agradecer a presença de Raul Palmeira nessa live, porque assim, é quase algo Ó, inédito. Raul! Nós temos Raul Palmeira Grande numa Raul live. Palmeira. Então, assim, é Fizemos muito um júri prestígio, já. né, Jader? Nós temos Fizemos um Raul júri esse nosso Palmeira, filho. Um abraço, Raul. que é um querido da Defensoria Pública, nosso guia aí, né, na área criminal durante muitos anos. Agora estão me pedindo para colocar um fone, para mim vai ser impossível agora colocar esse fone aqui. Deixa eu só ver se eu consigo. Deixa eu ver se melhorou. Eu te ouço bem, né? Mas, enfim, Você me ouve bem, né, Jader? perfeitamente. Mas nessa perspectiva, Jader, então, para a gente. Quais são as possibilidades? A gente já se encaminha aí já para quase os finalmente da nossa live. Temos aí mais 14 minutos. Mas diante desse cenário, quais seriam as possibilidades que a gente vislumbra para É, esse sistema prisional em tempos de pandemia? O que é que você... em termos de pandemia, primeiro, a recomendação 62 ela tem que ser melhor observada pelos juízes. A gente não está falando aqui de soltar preso indiscriminadamente. É claro que tem que se analisar cada situação concreta. Nosso sistema prisional, cada unidade tem, nós temos que ver a questão do grupo de risco, etc. Mas é preciso que a recomendação ela seja observada na medida do possível, né? Para que a gente deixe no sistema realmente aqueles indivíduos que demonstrem que praticaram crimes graves, ou violência, ou grave ameaça, enfim, reduzir ao máximo a prisão, né? Essa é a questão. A Secretaria de Estado tem elaborado planos de contingência. Nós, Ministério Público, estamos acompanhando como um GT, nós temos um grupo de trabalho prisional, acompanhando o plano de contingência da SEAP, e esse Uhum. plano de contingência ele envolve diversas medidas, inclusive barreiras sanitárias, material de higiene, máscara para os presos, a testagem, nós temos um problema de testagem, precisamos testar mais os presos no sistema para poder ter uma noção real de quantos presos estão infectados e conseguir identificar os focos da doença para que ela não se prolifere. Então, aqui na Bahia, por exemplo, nós estamos numa situação razoavelmente controlada nesse ponto, ainda não tivemos, graças a Deus, nenhuma morte de preso, mas tudo muda, é tudo muito dinâmico. Então, a partir do momento que a gente não faz uma testagem ampla, a gente pode acabar caindo naquela situação de uma proliferação rápida da doença e perder controle. Então, precisamos Sim, fazer mais testagem, reduzir a população prisional ao máximo, fazer mais testagem, o Ministério Público, a Defensoria, a OAB continuar fiscalizando a administração penitenciária em relação ao material de higiene. Estamos vislumbrando aí as inspeções, ao retorno das inspeções. sim. Nós estávamos impossibilitados de fazer as inspeções, mas agora nós vamos voltar a fazer, inclusive inspeções virtuais vão ser feitas, para verificar se as medidas do plano de contingência da Secretaria estão sendo aplicadas, né? É preciso fiscalizar também a questão dos APFs, Firmani, porque o CNJ divulgou que 81% dos APFs estão vindo sem informações sobre a saúde dos presos. Muitos DHs não estão fazendo aquele questionário sobre a Covid, que é fundamental, porque não adianta a gente criar uma barreira sanitária no sistema penitenciário e os novos presos forem entrando no sistema sem esse controle, sem, né, passar por uma avaliação médica, etc. Então, no sistema penitenciário, pelo menos aqui na Bahia, eles estão passando por uma avaliação médica, mas nas delegacias a situação é totalmente, né, diferente, não há essa estrutura. Então, se você não faz digamos, essa análise logo no APF, então a gente vai ter um problema sério no sistema. Enfim, temos que a questão da atenção à saúde, né? Tem que aumentar as estruturas de atenção à saúde dentro das unidades, que é um outro problema histórico. Vejam que todos os nossos problemas históricos, não só no sistema prisional, mas no Brasil em geral, né? Na Sim. economia, em todos os setores, nós estamos sendo cobrados e estamos pagando caro pelo descaso do Estado brasileiro de tanto tempo, né? E o sistema prisional faz parte disso. E a sociedade tem que entender
que o sistema prisional, como eu falei, ele não é uma realidade à parte. O sistema prisional ela integra a sociedade, era um problema que a sociedade tem que se assenhorar. Né? O colega Edmundo Reis, ele sempre fala Sim. isso, a sociedade tem que conhecer o cárcere, tem que conhecer o cárcere, saber o que é que se passa lá, né? E para poder se indignar com o que acontece lá, e aí então possamos fazer algum tipo de mudança, principalmente cobrando da classe política, cobrando das instituições que fiscalizam a Isso. execução da pena, né? Então, enfim, temos que ver a questão da separação e isolamento dos presos, que Aham. em unidades superlotadas é praticamente impossível, mas ela tem que ser feita. Recentemente, o Ministério Público e a SEAP aqui na Bahia conseguiram, né? Na verdade, a SEAP conseguiu a separação de um módulo na PLB somente para os presos que estão contaminados. Em Feira de Santana foi também separado um pavilhão para isto, mas tem todo o interior da Bahia que não há módulos específicos, né? Então isso é um outro problema. Então, se não fizer Perfeito. o isolamento dos presos com suspeita, a coisa vai disseminar. Então, há muito que ser feito. Muito, muito, muito ser feito. Eu acho que Acho se a gente ficar aqui é um conversando, a gente desafio vai grande, né? passar. É um desafio imenso, imenso. Eu tenho percebido. Jade, alguém está dizendo que talvez seja o volume do seu som. Se você puder diminuir um pouquinho aí para ver se melhora. Diminuir? Eu não Vou sei. diminuir. Vou diminuir. A minha voz Pronto, agora ecoando melhorou? através do seu. Não sei, acho que melhorou. Eu acho que é por aí mesmo. As instituições elas seguirem atuando, mas eu acho que talvez o grande desafio, e esse nosso encontro aqui diz muito sobre isso, Jader, sobre a atuação em conjunto das instituições. Existe uma lógica que é da racionalidade neoliberal, que é a seguinte, é fazer com que as instituições elas entrem em disputa entre elas, não é? Então, é quase uma loucura que se vê em termos de quem quer aparecer mais, ou quem quer demonstrar que faz mais, ou que é mais útil à sociedade. Eu acho que no campo e na área do sistema prisional, nós temos, felizmente, muito bem definidas as nossas funções, mas nós temos um norte único, que é exatamente a busca pelo respeito às garantias constitucionais, por um processo penal que seja constitucional e democrático. Então, assim, tudo isso é parte de um compromisso que é de todas, e deve ser de todas as instituições. Perfeito, perfeito. E acho que nós devemos, como membros de instituições como Defensoria, Ministério Público, nós temos diversos colegas advogados, delegados, nós precisamos entender que na estrutura que a nossa sociedade vive hoje, a única possibilidade que nós temos de fazer a virada, né, de nós não nos perdermos, digamos assim, no caminho do autoritarismo e das posições extremamente radicais, não é, que só dificultam, primeiro a gente compreender o nosso papel, né, estamos juntos nessa, compreendermos o papel de cada instituição, suportar as pressões, não é, dos demais entes e poderes sobre a nossa atuação, que isso é algo que nós vivenciamos, nós Isso. sabemos muito bem disso. Pois Né? só fazendo um breve parênteses que você está falando, recentemente a gente viu na mídia muitas críticas, né, por parte da Secretaria de Segurança Pública à soltura dos presos, atrelando Exato. isso ao aumento da violência. Mas, ora, se nós temos um sistema penitenciário sabidamente falido, né, e nós adotamos medidas de redução de danos com base na orientação do CNJ nacional, sendo que essa é a mesma orientação que está sendo adotada em outros países, que diminuía a Exatamente. supervisão carcerária, está sendo no mundo todo. Então, como é que o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria podem ser culpados por algo que o próprio Estado falhou lá atrás em garantir uma superestrutura? Se tivéssemos uma superestrutura que garantisse todos os direitos do preso, certamente não haveria necessidade de fazer esse tipo de medida. Mas é necessário, foi necessário. Então, é um Exatamente. discurso muito fácil de se vender, né, para a população, às vezes, né? E, infelizmente, a gente ouve essas declarações de inclusive, posições de onde não se esperaria, né? Então, nós fazemos críticas absurdas em relação a determinadas atuações do sistema de justiça criminal, mas quando a gente vai abordar o sistema de justiça criminal no seu cerne, que é aquele que realmente detém ali, faz a gestão da pobreza mesmo, né?
as pessoas que estão presas majoritariamente no Brasil são pessoas pobres. Então, assim, quando a gente vai fazer essa abordagem, a gente, em regra, nós temos por parte de determinados segmentos, tanto de poderes quanto de outras instituições, um comportamento que é extremamente punitivista, né? E isso é extremamente danoso. Eu acho que o que nos resta aqui para deixar de mensagem, talvez, assim, um agradecimento imenso às pessoas que vieram aqui ao nosso encontro hoje, o quanto eu aprendi com você, Jada, e, ao mesmo tempo, o quanto essa Eu troca é também contigo, importante, claro. na perspectiva de que, muitas vezes, nós que atuamos no sistema prisional, nós ficamos muito entristecidos, né? É uma realidade muito dura para nós vivermos, mas resistir é um verbo que não se conjuga sozinho, não é isso? Então, assim, a resistência, ela é conjugada no plural, ela é nesse nosso encontro, nessa nossa identidade. Nós precisamos mesmo mudar essa narrativa também punitivista, que enxerga nas pessoas pobres, nas pessoas negras, um risco para a sociedade, né? Nós precisamos mudar essa narrativa. Vejo exemplos como a coluna dos colegas Charlene, André Nicolite, Saulo, e Lívia Vaz no Conjur, um momento como esse, sabe? Um exemplo que a gente deve refletir. São pessoas de 3 instituições diferentes, construindo uma narrativa diferente. Eu acho que a gente precisa... Essa é a disputa saudável que a gente deve fazer, né, Jada? Essa disputa por uma narrativa que seja voltada para realmente a concretização do Estado democrático de direito, na perspectiva penal. Eu me alonguei aqui no encerramento, mas assim, temos ainda 4 minutos para você fazer as suas conclusões. Eu agradeço demais esse encontro. Devemos nos ver ainda, né? Nos encontrar, muito provavelmente em outros momentos. Eu ainda estou terminando o seu livro. Vou, assim que terminar, passo as minhas impressões, mas ele foi muito inspirador para esse nosso encontro de hoje. Queria te dizer isso. Obrigado, Fermiane, pelas palavras. Que bom que está curtindo o livro. Foi um trabalho realmente que me deu muita satisfação de fazer. Foi 2017 e consegui a publicação esse ano. Mas é um início, né? Como você falou, é uma resistência e os direitos eles são conquistados por luta, né? Os direitos não caem do céu, né? Então a gente tem que lutar pelos direitos, porque somente no Estado Democrático de Direito que a gente pode conseguir avançar, né? Fora isso, não tem como avançar. E um Estado Democrático de Direito, um sistema prisional como a gente tem, ele é uma piada, não tem condições nenhuma. Então é isso que a sociedade ela tem que se atentar. Esquecer essa ideia de que a prisão resolve o problema da criminalidade, porque ela não resolve. Ela é um remédio amargo, a gente tem que aplicar no mínimo possível de circunstâncias e buscar as outras políticas sociais e econômicas que essas sim podem, dar um salto de qualidade para a gente, né? Então, e claro, as instituições têm que estar todas irmanadas nessa mesma sintonia, né? Então, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o OAB, principalmente na execução penal, nós temos as finalidades são muito, mas muito próximas, muito próximas. Então, aqui a gente tem que estar mais do que qualquer outro lugar irmanado e junto mesmo. Mas eu quero agradecer, Firmiane, pela oportunidade, também agradecer a todos que acompanharam essa live. E eu aprendi muito também com você, claro. Foi muito legal. Eu curti muita experiência. Queria agradecer ao IBADPP, finalmente, a Gabriel e a toda a estrutura, Bianca, que me orientou aqui a fazer a estrutura, o apoio do IBADPP. Queria agradecer aos colegas, muitos defensores públicos, muitos colegas que atenderam, colegas que atuam na área da infância. Sei do desafio de quem atua hoje na área da infância, do desafio da Defensoria Pública, que se propôs a fazer, inclusive, uma inspeção pessoal na unidade prisional, na Casa de Salvador, com toda a problemática que existe, e o acompanhamento que os colegas da execução penal, Fabiola, Pedro, que esteve aí, Larissa, todos os colegas nossos muito queridos. Queria agradecer demais aos meus familiares aí, Jennifer Pinheiro, minha irmã. Família também tem que dar um alô, né? E queria agradecer muito, mais uma vez, a você, Jade. Foi um prazer e a gente se encontra com saúde para todos nós, que é isso que a gente precisa nesse momento. Saúde para todos, com certeza. Um grande abraço. Foi um prazer. Grande abraço. Tchau, tchau.